E aí, pessoal, segue algumas dicas então para que você possa fazer uma estratificação quando você precisar investigar os seus dados, né? Então, a gente utiliza aí um princípio de estratificação, né? O que é estratificação? É transformar um grande problema em problemas menores que você tenha realmente controle. Henry Ford já falava que nada é difícil se for subdividido em pequenas partes. Então, o princípio da estratificação ele transforma um leão bem bravo em um monte de gatinho. E aí você pode escolher aqueles gatinhos aí mais ferozes para você trabalhar. Então você pode estratificar, que nem nós acabamos de fazer. Nós estratificamos a entrega diária não somente por mês, que era como a gente inicialmente estava vendo o processo e não percebendo nenhuma variabilidade. Aí nós começamos a estratificar o quê? Por turno, por dia, né? Aliás, por semana, por turno, né? Por dia, por peça, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Então, algumas dicas a mais aí para que você possa entender o princípio de estratificação e poder aplicar no seu dia a dia. Então você pode estratificar os dados por tempo, por local, por tipo, por sintoma, por indivíduo. Então, por tempo, por exemplo, o resultado ele é diferente, por exemplo, quando você entrega na parte da manhã, na parte da tarde, ou da noite, ou do mês, né? Mesma coisa em relação a problema de qualidade. Você tem um determinado problema de qualidade. Será que em períodos diferentes do dia, do mês, a variabilidade é mais intensa ou menos intensa? Você pode fazer uma estratificação de dados por local. O resultado ele é diferente, ou seja, a variabilidade é diferente em regiões, em cidades, em fábricas, linhas de produção. Então, você pode fazer a estratificação por local, por tipo. Os resultados são diferentes dependendo do fornecedor, do produto, da embalagem, do consumidor. Então, aqui você pode também ter mais um tipo de estratificação. Por sintoma, por indivíduo, os resultados são diferentes dependendo do operador, da turma, do vendedor, do supervisor. Então, são estratos que você vai quebrando para estudar aquele tipo de problema que você está tendo, para perceber se existe uma diferença de comportamento, se existe uma diferença de variação nesses estratos estudados. Então isso é muito poderoso, isso é muito importante para que você possa focalizar o problema. Aqui é um exemplo de uma estratificação de dados mais didática em relação a uma lavanderia. Então suponha aí que numa determinada lavanderia estão ocorrendo aí roupas danificadas e o dono da lavanderia ele quer, através de uma coleta de dados, tentar entender aonde está localizado o problema. Então esse dono da lavandaria ele pode coletar os dados de roupas danificadas e classificá-los por tipo de dano, né, que ele causa nas roupas, por tipo de roupa. Será que tem algum tipo de roupa que é mais propícia a um determinado dano, né? Será que a roupa é mais danificada por algum tipo de operador mais especificamente? Será que alguma marca de sabão ela é mais propensa a ocasionar aquele dano? Será que se eu estratificar por tipos de máquinas de lavar, eu tenho uma concentração maior de danos nas roupas entre uma máquina que é diferente da outra? Por máquinas de secar, por máquinas de passar, será que eu posso ter mais danos em relação às roupas em determinados dias específicos da semana? Então aqui está umas dicas para você de como você pode estratificar um tipo de problema para que você possa concentrar mais especificamente o entendimento do problema, bem como a solução. Então aqui está aí alguns dados para você de como você pode realizar a tua estratificação. É muito importante na estratificação você fazer um plano de coleta de dados. Então o que é um plano de coleta de dados, pessoal? É você entender o seguinte, o que você vai medir, né? Qual é o tipo de medida que você vai fazer? A definição operacional
daquela medida, né? Você criar uma folha de verificação para você apontar, para que você registre aquela medida. E qual é o tamanho da amostragem? Um exemplo muito prático que eu dou é em relação a muitas vezes os estudos de variação de tempo de setup. Então, tempo de setup é uma coisa que é um desperdício muito grande na produção. E pouca gente estuda a variabilidade do tempo de setup nas suas máquinas. E quando a gente quer coletar os dados, a primeira coisa que a gente faz é definir muito bem quando inicia o setup e quando termina o setup. A partir do momento que isso está muito claro num plano de coleta de dados, eu posso exatamente definir aonde inicia, aonde começa, se eu vou marcar em minutos, em segundos, qual é o tipo de folha de verificação que eu vou registrar. Eu vou verificar na calculadora, eu vou pegar isso, vou filmar. Então, esse plano de coleta de dados, uma vez ele muito bem definido, ele evita variações na própria coleta de dados. Então, cuidado quando você pede para o teu estagiário fazer coleta de dados, ou você ouve muitas vezes esse tipo de informação da operação sem um plano claro para coletar dados. Então, o plano é onde você prepara os seus extratos e você prepara o tipo de medida, o que você vai medir, como você vai medir, quando você vai medir e aonde você vai apontar. Aqui está uma folha de verificação para defeitos que a gente chama de atributos, por exemplo, em bolhas num para-brisa. Então aqui a gente verifica que existe a descrição do formato da bolha, quando ocorre mais de um tipo de bolha, a concentração da bolha num local do para-brisa. Então, esse é um tipo de ilustração de um dado que a gente chama de atributo, que é plotado numa folha de verificação. E a folha de verificação ela é contida, ela é descrita dentro do plano de coleta de dados. Então, aqui são algumas dicas que você pode ter quando for coletar os dados no chão da fábrica que você queira estudar. Pessoal, quais são os extratos então que nós poderíamos explorar no dia a dia da produção se eu estiver tendo uma variabilidade, se eu quiser realmente estudar a variabilidade? Então, quais são os tipos de extratos nesse caso específico que nós vimos de entrega, né? Como é que está a minha variabilidade por mês? Como é que está a minha entrega por mês, né? Como é que está a minha entrega por semana? Como é que está a minha entrega por dia? Como é que está a minha entrega por turno? Como é que está a minha entrega por hora dentro do turno? Como é que está a minha entrega por operação ou por máquina? Como é que está a minha entrega por operadores? Como é que está a minha entrega por produto? Então são alguns extratos que, se você coletar dados, você pode fazer comparação e usar uma técnica interessante chamada técnica da modelagem, né? Ou teoria da modelagem. O que significa isso? Vamos dizer que você está tendo uma variabilidade entre operadores diferentes no primeiro turno, no mesmo produto, na mesma máquina. Só que um tem uma variabilidade maior do que o outro operador. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma modelar o comportamento, né, de produção de um turno com o outro. Muitas vezes isso não vai parecer ideal, né, porque as pessoas têm habilidades diferentes, mas é possível reduzir uma certa porção de variabilidade quando você modela o tipo de trabalho de um turno em outro. Então aqui vai uma dica para você que, se feito com cuidado, dá muito resultado. Então aqui tem uma dica de como você pode aí estratificar quando o problema é entrega, que foi o tema da aula de hoje.